Não, e eu acho que assim, a educação financeira, ela assusta um pouco, né? Porque quando a gente começa a falar de indicadores, do que tem que ser feito, porque a grande maioria, pelo menos assim, eu falo até por mim, antigamente eu tinha aquela gestão financeira doméstica, né? Que você sabe, quanto eu Uhum, tenho que gastar, quanto eu tenho para comprar, quanto. E você faz aquela adição e subtração e só, mas não é só uhum. isso quando você resolve abrir uma empresa, quando você resolve empreender, certo? Então, eu queria que você, assim, a gente começasse um pouco do básico para todo mundo estar na mesma página para a gente poder evoluir a nossa conversa. Explica um pouco o que é uma educação financeira para empresas, seja ela de qualquer tamanho. Beleza. Antes de tudo, é até importante você poder compartilhar essa informação que a gente vai dispor para um monte de gente aqui, sobre a questão do tabu de falar de dinheiro, né? As pessoas têm um tabu gigante para falar de dinheiro. Não, meu dinheiro eu não posso falar, não posso contar. Isso, na verdade, é uma grande besteira, assim, né? Ninguém nasce sabendo sobre nada. Principalmente a educação financeira que a gente não tem no ensino médio, não tem no fundamental, não tem na faculdade, muitas vezes não tem na pós. Então, as pessoas vão empreendendo por necessidade ou por oportunidade, mas mesmo assim elas empreendem sem ter conhecimento financeiro, a grande maioria, né? E a grande maioria das pessoas tropeçam no básico, tropeçam no arroz com feijão, que é o quê? Entender aquilo que ganha e aquilo que paga. Saber que você tem que ter mais receita do que despesa, que você tem que olhar para suas despesas e tentar enxugá-las ao máximo. E as receitas você tem que cada vez mais ter energia ou ferramentas para que você ganhe mais. Isso não é uma ambição, uma proibição, mas as pessoas têm esse tabu de conversar umas com as outras sobre como é que eu consigo ganhar mais, como é que eu corto minhas despesas, e elas acham que sozinhas vão conseguir resolver, e na grande maioria não conseguem. E aí acabam não procurando, às vezes, um especialista, não trocando, fazendo uma formação, porque é um tabu falar de dinheiro e as pessoas acham que não podem falar. Mas o básico hoje é começar a entender o seguinte: olha, como é que eu controlo a minha entrada? O que eu estou recebendo? Não é só a faturar. Tem gente que hoje empreende, fatura, paga boleto e acha que assim vai crescer. Não vai. Vai. Não vai. Ela tem que entender que ela tem que perceber da onde vêm as entradas, como que elas vêm, qual o formato que ela vem, se é cartão, se é dinheiro, se é Pix, o que que é. Controlar isso, saber o período. Também esquecem de tratar também o dinheiro com tempo, né? Então, assim, eu vendi hoje, mas vendi no cartão. Você está recebendo hoje o dinheiro? Não está, está recebendo depois. Você Com vai pagar sorte, você parcelar? recebe amanhã. Com muita sorte É, e gastando um pouco mais. e pior, às vezes fazem vendas parceladas. Então, ela vende um valor cheio e ela entende que ela fez uma boa venda, mas o negócio vem picadinho ao longo do tempo. Mas ela faz despesas à vista. Então, são algumas coisas muito pequenas que as pessoas esquecem. Por exemplo, se você tem um volume de dinheiro que você recebe na primeira quinzena, coloca suas despesas para a segunda. Coisa muito básica. Espera receber para depois pagar. Analisa em que data você está pagando alguma despesa sua, coloca para uma data mais favorável para o seu negócio, se é que você tem algum aperto, algum prazo não estabelecido. Então, assim, são coisas muito, muito básicas que a maioria das pessoas prejudicam o seu negócio, até a sua vida pessoal, né? Porque isso vale para a vida pessoal. Porque eu acho assim, eu acho que a educação financeira, assim, você ter o controle do seu financeiro requer muita disciplina. Exato. E eu acho que talvez isso seja o mais difícil, porque você não vai conseguir ter uma análise, mesmo que seja básica, financeira do seu negócio em um mês. Talvez alguns indicadores, mas sim, né, sendo muito otimista, com 3 meses você consegue falar, olha, a sua primeira semana do mês é onde entra mais dinheiro, ou é a sua segunda quinzena sai mais dinheiro, depois espaça. Então, assim, você tem que ter um mínimo de periodicidade para você fazer essas análises para você falar, beleza, agora eu já sei alguma coisa sobre a, a, a vida financeira da minha empresa para você poder fazer alguma coisa na frente. Então, isso requer muita disciplina, você botar, sabe, né, eu vou falar, tem muita gente que não consegue, não entende de Excel, né, tem medo do Excel e tal. Uhum. Usa um calendário básico, marca lá, dia 1º entrou R$ 100, dia 2 entrou R$ 300, dia 5 saiu, e aí você vai fazendo um gráfico mesmo que, né, manual, é para você entender exatamente isso que você acabou de falar, mas mesmo isso requer disciplina de todo dia você sentar lá à frente da sua planilha, do seu sistema ou do seu caderninho e fazer as anotações, né? Então, acho que o Sim. que desanima é a disciplina, só que a gente
tem que saber que na vida a vida, assim, para você ter sucesso, às vezes é repetir todo dia a mesma coisa para você ver o seu resultado, né? E tem uma coisa mais agravante que eu penso, né? Assim, eu tento difundir isso o máximo que eu posso, de simplificar as coisas, que eu volto a falar do arroz com feijão mais uma vez, simplificar, né? A pessoa já não conhece muito como tem que fazer. Faz de qualquer jeito, do que ela acha que sabe ou que ela aprendeu de alguma forma, lendo aqui a colar. As informações estão disponíveis, não são tão claras. Então, você começa a falar sobre educação financeira, aí começa a falar sobre fluxo de caixa, capital de giro. Esses nomes são muito técnicos para quem tem pouco conhecimento. E isso afasta as pessoas do entendimento mais profundo em si do que o nome. Então, vou te dar um exemplo muito fácil, que acontece nas minhas consultorias de gestão financeira. Né? A primeira coisa que eu pergunto para um cliente que vem me pedir consultoria, eu pergunto o seguinte: tá bom, vamos lá, vamos começar a brincar aqui. Quanto custa o seu negócio? Ele, quanto custa o quê? Eu não estou vendendo. Não perguntei quanto custa o negócio todo. Quanto custa o seu negócio todo mês se ele não vender nada? Qual é o custo que você tem? É. Ah, eu acho que é... Não, acho não. Quanto custa? Aí a pessoa coça a cabeça, olha para o lado e começa a pensar que assim, opa, tem um problema. Só nessa pergunta. É. Se ela não sabe quanto que custa o negócio dela, ela não sabe quanto que ela tem que faturar no mês para poder empatar 0 a 0, ela não sabe onde ela pode investir, ela não sabe se ela pode avançar ou não, ela não sabe qual é o custo maior que ela pode tentar reduzir custo, ela não sabe, por exemplo, se aquele período é um período tá bom de venda ou não tá, para poder pagar aquelas despesas. Então, olha como é que uma única pergunta que eu faço aqui para qualquer pessoa, já desencadeia um monte de dúvidas, um monte de problemas que às vezes a pessoa nem sabe que ela tem. E esse acho que é o pior, assim, a pessoa não saber que ela tem. E como o assunto de educação financeira é uma coisa meio velada, não vou ficar expondo quanto a minha empresa fatura. Claro que você não vai colocar no anúncio de jornal por aí, né? Não, e Mas às vezes assim, elas te contratam, mas elas não querem, elas têm o medo de falar quanto elas ganham. Você fala, pois mas é. E eu tenho, às vezes, que em alguns casos tem que ser bem delicado para fazer algumas perguntas, entrando por aqui e tal, para a pessoa até entender que eu estou assim, olha, eu sou seu amigo aqui, que eu sou seu parceiro para poder ajudar você a crescer. Se você não entender isso, não vai à frente. Eu hoje mesmo tive uma reunião com isso com uma pessoa que, quando eu fui apresentar o serviço, ela falou assim, mas eu tenho que te contar tudo o que acontece? Eu falei, não, conta o que você quiser, agora o resultado só depende de você. Né? é Então, isso, olha, você se pode você não até me me disser, eu não contar, vou entender. mas se eu te falar, olha, tem um pequeno rombo de lojas americanas de 40 bilhões, você já sabe para onde foi. Não, mas aí nesses casos a pessoa tem até que contar mesmo, porque às vezes ela faz um negócio achando que está fazendo certo e ela está fazendo totalmente errado. Então, é importante ter uma pessoa de confiança para ter, às vezes até um amigo próximo que entende um pouco mais, que possa esclarecer algumas coisas, é importante ter. Né? Mas pegando do gancho que você falou de, assim, do base, do dia a dia, da rotina, a coisa mais simples para se fazer é o fluxo de caixa. Aí você fala assim, pô, mas um termo tão técnico, fluxo de caixa, é Disserte mais sobre o simples. assunto. É Vamos simples, olha explicar. só. Se você conseguir perceber, você não, a pessoa conseguir perceber o seguinte, olha, quanto que eu tenho de dinheiro hoje às 7 da manhã? Imagina que às 7 da manhã você vai olhar para a tua carteira, tua conta do banco, vai ver lá, tem tanto. Ok. O que importa é que num determinado período do dia, você vai ter um movimento de entrada e saída, entrada e saída. Recebo dinheiro, algum serviço que eu fiz, alguma coisa que eu vendi, pago alguma conta ou pago algum boleto, alguma despesa que eu tenho. Então, o dia vai girar. Primeiro, abre o dia com, sei lá, X reais, 7 da manhã. Abre o negócio às 9, de 9 às 6, recebe tanto, depois paga tanto, paga tanto. Final do dia, você vai fazer o que você recebeu, menos o que você pagou, mais o que tinha no início do dia, é o teu saldo do dia. Ponto. Acabou o dia, esse saldo do final do dia, às 6 da tarde, às 7 da noite, vai ser o saldo que você vai começar o dia seguinte. Imagina que essa roda gira todos os dias. Os E que dias. no final de um período você pode analisar. Deixa eu ver quantas vezes essa roda girou em 5 dias, em uma semana, em 15 dias, em um mês, em 6 meses, em um ano. E isso vai te trazer informações que vão te indicar se você recebeu mais em tal período, se você gastou mais em tal período, gastou mais com o quê, quanto que tem sobrado no caixa ao longo do dia, para saber se está com o caixa apertado, se você pode comprar ou não. No teu universo, vamos falar assim, às vezes a pessoa quer ter um dinheiro para ter um investimento de alugar uma outra sala, ampliar um espaço, fazer uma reforma. Muitas pessoas tomam decisões erradas porque não têm indicadores. E elas não olham esses números. Ah, mas isso dá um trabalho. E quem falou que empreender é fácil? Ninguém, exatamente. Assim, eu costumo dizer que eu sou quase o bicho-papão
da blogueiragem, porque eu falo a verdade nua e crua. Eu falei, né, não é Mas tem fácil, que ser. não é simples, porque porque a gente, né, nas redes sociais, a gente acaba se espelhando naquela pessoa que teve sucesso e tal. Mas aquele sucesso estrondoso acontece em quase para 1 milhão. Ah, Exato. porque ela trabalhou mais do que você? Não, porque ela é um ser iluminado, ok, ela foi, mas porque o trabalho é igual para todo mundo. Ah, então eu É. vou trabalhar e não vou chegar nela? Muito provavelmente, infelizmente. E tem É, um mas problema que isso não muita quer gente está dizer que vendendo sucesso, mas não vende o processo. não, e digo mais, isso não quer dizer que você não chegou lá onde você sempre se espelhou, você não tenha sucesso, você não tenha um dinheiro suficiente para conseguir viajar, para pagar uma boa escola para o seu filho, para comer no restaurante caro que você queira, sabe? Tudo a gente também tem que mencionar o que é sucesso, né? Porque se de Exatamente. repente estar lá é muito legal, muito bacana, mas eu estando Uhum. aqui, eu também estou feliz. Isso aqui para mim é muito E legal. você sabe uma coisa que eu observo bastante, é muito comum, tanto em consultoria, até em outros casos que eu já vi, que as pessoas medem o sucesso por faturamento. Isso não é verdade. Ou Não, seja, uma vez atendi uma pessoa que falou assim: olha, eu queria montar um negócio X igual o fulano tem em tal lugar. Você já viu? Eu falei, sei. Então, lá ele está faturando a beça. Eu falei, mas você sabe quanto custa a operação dele? Você é, sabe se de verdade está sobrando dinheiro para ele? Porque o cara pode faturar. Eu já atendi casos da pessoa ter um restaurante que fatura 80, 90, 100 mil reais ao mês e estava no vermelho. então, muito quando existe muita gente que vende o sucesso, a fórmula de sucesso, mas não diz quanto custa para chegar no sucesso que é vendido, né? Então, às vezes eu falo, eu só tenho R$ 10, mas eu assisti a fórmula do sucesso, eu vou lá fazer tudo sozinha. Não necessariamente vai ser tão simples assim, né? E tem um outro ponto Dá também que a trabalho. pessoa acaba se confundindo, é que ela acha que o negócio dela é uma fonte inesgotável de recurso para ela. Ou seja, ela acha que como ela tem um negócio, que ela pode ter qualquer recurso que sobrar, sirva a favor dela e da família dela ou da vida pessoal dela. Esse é o primeiro ponto também de separação. Pessoa física da pessoa jurídica. Se Obrigada. Eu você... defendo muito isso. A primeira coisa, Muito. abriu seu MEI, vou empreender, vou atender em domicílio. A primeira coisa que eu tenho que fazer é separar a minha conta pessoal da conta da empresa. E isso facilitou muito. Antigamente até entendia um pouco quando a pessoa falava, mas é burocrático, custa caro. Realmente, a gente tinha um banco, abria uma conta PJ para separar, pagava R$ 100 de tarifa por mês e usava pouco. Agora não, agora você tem lá uma conta digital que não paga nada, você faz de casa, no próprio celular você acompanha, é simples o processo. Na pior das hipóteses, tem alguém para ajudar e pode facilitar isso, mas separar é fundamental. E eu conheço aqui das minhas consultorias, pessoas ricas de empresas pobres.